Você já teve curiosidade sobre como são os livros em braille? Às vezes parece bobagem, mas os livros em braille têm muito mais em comum do que com os livros em tinta que você imagina. Eu sou Leonardo Gleison, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo nosso, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E se você já é um cliente antigo aqui do nosso canal, não esquece de deixar aquele joinha para espalhar esse vídeo para muito mais gente aí pelo YouTube afora. Eu estava conversando com um colega esses dias atrás e a gente estava falando sobre livros em braille, né? E se eles são parecidos ou não com os livros em tinta, né? Quais são as diferenças, o que tem de interessante nele. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para a gente falar um pouquinho mais sobre eles. Eu vou só separar aqui alguns vídeos. Eu estava procurando um livro clássico em braille para mostrar para vocês. O livro clássico que a gente fala é um livro normal, né? E eu estava procurando o livro que eu emprestei para Camila quando ela começou a namorar comigo, que só me devolveu depois que a gente casou. Mas eu não encontrei, tá? Deve estar em algum lugar e eu não consigo encontrar ele. Mas em outra oportunidade eu mostro ele para vocês. Eu queria começar aqui por um livro clássico, mas antes de mostrar um livro clássico, eu acho que poucas pessoas têm, aos seus 35 anos, atividades da escola. Olha o que eu achei aqui, gente, dentro do livro. Olha, tem umas folhinhas aqui com as atividades que eu estava fazendo na escola. Olha só que legal. Então, é uma atividade de alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo ver o que era aqui. Dízimas periódicas era o nome da matéria que eu estava executando. E aí, como que eu sei que ele era uma atividade da escola? Porque a minha máquina Braille, ela fazia uns furinhos aqui embaixo, ó, da folha. Não sei se o Jorge vai conseguir mostrar aí, ó. Mas aqui, ó, tem dois furinhos aqui embaixo que não são do texto, eles são da máquina, né? Então eu sei que fui eu que escrevi esse material aqui. E como esse livro eu não mexo muito, isso aqui é da época da escola. Que coisa, não? Vou deixar aqui de volta. Mas antes de deixar aqui, eu quero mostrar umas curiosidades dessa folha. Por que chegou a esse papo, né, dos livros em braille? Se vocês olharem aqui, o Jorge vai dar um zoom aí para ver se consegue mostrar. A folha, ela tá escrita em braille, tá bem certinho, né? Você consegue ver os furinhos aqui do braille, né? Mas do lado de trás não tem nada. Então aqui não está escrito nada. Isso porque eu escrevi na máquina Braille. E quando a gente escreve na máquina Braille, se a gente tentar colocar o papel invertido para poder escrever do outro lado, não funciona. Já os livros em Braille, vou pegar esse livro aqui para vocês verem. Vou pegar uma folha aqui qualquer desse livro. Aqui. Vou pegar uma que tem bastante... Aqui, essa daqui, ó. Ai, vamos ver se dá certo. Então você pega o livro em braille e ele vai ter o texto. Ele vai ter o texto aqui. E se você passar a página, ele vai ter texto do outro lado da folha também, né? Então está escrito dos dois lados. Então isso é algo comum para livros, em braille, né? Que são feitos por imprensa braille, como os livros impressos pela Fundação Dorina. Então você vai ver que eles têm sempre braille impresso dos dois lados. É muito fácil de perceber que é um livro de imprensa por causa disso. Os livros que são impressos em impressoras braille também têm essa característica, né? Então você consegue imprimir dos dois lados da folha e fazer o livro ficar um pouco mais denso em termos de informação. Então eu consigo ler o que está na frente e
no verso da página, né? Além disso, esses livros acabam cabendo mais informação, porque cada uma das páginas em tinta, né, ela vai gerar pelo menos uma página assim, só de um lado, tá, gente? Vai gerar umas 4 páginas em braille. Então, um livro que tenha 600 páginas, né, ele vai ter sossegado aí umas 2.400 páginas em braille. E aí não dá para ter um volume só. Então você pode pegar livros, por exemplo, como Harry Potter, ou livros clássicos que são bem grandes, né? E você vai encontrar uma estante inteira da biblioteca com vários volumes para um livro só, né? Se você for mais ousado, né, e quiser a Bíblia em braille, você vai ter que ter uma sala inteira na sua casa só para poder armazenar todos os volumes que a Bíblia gera em braille. Bom, esse é um livro, como eu falei, é um livro clássico, né? Em braille, esse é um livro clássico, ele não tem texto, né? Mas ele tem... Deixa eu ver aqui, Jorge, se eu consigo te mostrar. Peraí, deixa eu pegar aqui, rapidão. Aqui. Esse livro aqui, ele tem símbolos matemáticos, olha, impressos. Então, são os mesmos caracteres que aparecem em tinta. Eu tô passando a mão aqui em cima, né? Eu não vou saber quais são todos eles, mas ele mostra a representação de como ele é em tinta e como ele é em braille, no código braille. E eles têm um nome aqui na frente. Então, esses símbolos aqui, eles estão em relevo para que uma pessoa cega consiga entender. Então, uma das coisas que as pessoas não sabem é que dá para fazer desenhos simples usando relevo em braille, usando tanto os livros de imprensa, né, que são esse caso aqui, quanto os livros impressos na impressora braille, né? Então, dá para fazer desenho sim, então você consegue mostrar coisas em desenho para uma pessoa cega, proveniente de livros, proveniente de material impresso, né? Então, dá para fazer. Então, não é só aquelas páginas clássicas de texto, mas você também tem como fazer pequenos e simples desenhos em braille ou em relevo. No caso, não é em braille, né? Em relevo. Bom, deixar esse livro aqui de lado, que esse livro aqui é um livro para adulto. E aqui... deixa eu guardar minhas atividades aqui da escola. Peraí. Pronto, guardei de volta. E aqui, a gente tem livros. Eu vou pegar esse aqui. É esse aqui, eu acho que é da Ciranda Cultural. Sim. Que é já mandou bastante presentinho pra gente aqui. A Camila até gravou um vídeo mostrando os presentinhos que eles mandam. Só que esse livro aqui, da Ciranda Cultural, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um livro para crianças, mas não só para crianças cegas, e porque ele tem braille e tudo mais. Ele é um livro que pode ser usado também por crianças com baixa visão. Por quê? Porque ele tem desenhos. Dá para fazer braille junto com tinta? Dá sim. Essa capa, ela tem um desenho, né, de uma ovelha. É isso, Jorge? O desenho de uma ovelha impresso em relevo, né, usando as características, né, do relevo. E tem texto, né, em braille. Só que quando você abre o livro, vou pegar aqui uma parte que tem o desenho já. Peraí. Então, aqui. Aqui. Ó, quando você pega uma parte que tem desenho, o desenho também está impresso em tinta, né? Então você consegue acompanhar o desenho do livro usando o tato. Estou passando a mão aqui em cima das linhas do desenho, né? Que está em braille. E as letras do livro, salvo engano, também são ampliadas, né? Não é, Jorge? Elas são bem grandes para uma pessoa com baixa visão ela poder acompanhar a historinha, né? E aí, se você reparar, algumas páginas como essa daqui, não sei se visualmente ela tem alguma coisa aqui visualmente, Jorge? Tem. Tem, né? Mas, para quem é cego,
aqui tem pouca informação. Por quê? Deixa eu ver. Porque do outro lado sempre tem um desenho, ó. Então, onde tem desenho, na parte de trás não é impresso frente e verso como nos outros livros, né? Porque para que a pessoa cega não se atrapalhe, para que a hora de você imprimir o braille, ele não fique encavalando aqui no desenho e estrague o desenho. Então, existem sim livros infantis com ilustrações coloridos para pessoas cegas e com baixa visão ao mesmo tempo. Como esse é o caso aqui da nossa ovelha rosa da Dona Rosa. É isso mesmo? Tô lendo isso aqui pro Gustavo. E aí você tem outros livros, né? Existem outros livros que também têm características similares, né? Olha lá. Tem desenhos, né? E são impressos. Eles têm essas características de impressão meio que em brochura, né? Para facilitar aí o processo de encadernação. Tem outros aqui, ó, também livro infantil, todos eles, ó, com desenho na capa e ali. Então. E aí, como é que eu sei que tá né, não tá de ponta cabeça o livro? Que na ponta, ó, da página tem os números das páginas, ó. Todos aqui na pontinha tem o número da página, sempre na página ímpar. E geralmente, livros em braille, na parte de trás do livro, não tem nada impresso, né? Em braille, pelo menos, né? Nada impresso em braille. Em tinta tem geralmente alguma coisa, mas não tem nada atrás. Então, você sabe que a frente é sempre assim. E aí, aquela coisa, né? Parte da dobra sempre pro meu lado esquerdo, no caso, né? Tô aqui tentando descobrir. Então, os livros em braille têm essas pequenas curiosidades aí. São bem similares aos livros em tinta, né? O único diferencial mais significativo é que ele cabe muito menos texto e faz muito mais volume do que um livro em tinta. Acho que é o mais relevante, mas dá para você imprimir frente e verso, dá para você imprimir livros também uma página só, dá para você imprimir desenhos e ficam muito bonitinhos, né? Geram um baita de um volume em casa, mas são bem bonitinhos. E a gente tem vários aqui, livros infantis, que a gente acaba lendo para o Gustavo. Claro que uma curiosidade é que, normalmente, pessoas com deficiência visual, que perdem a visão totalmente com o passar do tempo, leem o Braille com uma certa velocidade reduzida, né? Então, o que eu faço aqui? Eu leio os livros antes, para saber o conteúdo da história, e depois, quando eu vou ler para o Gustavo, eu leio para ele uma história que eu já conheço, né, que já tinha lido antes, e aí para me enrolar menos. A criança não vai ter a paciência ali de ficar esperando você ler em braille, para ler devagarzinho, até porque quebra todo o fluxo da história. Então, é isso, acho que falei um pouquinho aí sobre os livros em braille. Se tiver alguma outra dúvida sobre esse assunto, é só deixar aí nos comentários que a gente vai tirando. E aí, você gostou de saber um pouquinho mais sobre os livros em braille? Pois é, deixa seu comentário, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, é claro, não é mesmo? Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo. Estava aqui conversando com o Jorge e a gente estava pensando que talvez as pessoas queiram saber os nomes dos livros que a gente estava mostrando, né? Todos eles aqui, todos os três primeiros são da Ciranda Cultural. Eles são do Donaldo Butchowitz, se for esse o nome, senão alguém corrija aí nos comentários. É a Ovelha Rosa da Dona Rosa, a Mala Maluca e
Quem é que tem medo? E tem um último aqui, que é da Elisete Lisboa. Ele foi feito pela editora Paulinas e é Enquanto João Garrancho Dorme. Então é isso. São esses os 4 livros que eu estava mostrando aqui, livros infantis.